Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo a esse canal, Espiritismo e Renovação. Com muita alegria, com muita satisfação que receba todos, que todos se sintam muito bem-vindos, e assim a gente vai dar seguimento a mais uma noite de estudos. A gente está estudando o Livro dos Espíritos, né? Já peço de antemão para que as pessoas possam deixar o seu curtir, compartilhar o material, que é a forma de trazer mais pessoas para o estudo desse material que é tão importante, que é o Espiritismo, que pode causar uma revolução de fato, uma renovação muito forte na vida da pessoa, chegando ao ponto de ter o antes e o depois. Para mim também foi assim. O Livro dos Espíritos foi o livro mais importante que eu li presentemente nessa encarnação, e a pessoa de fato ela fica muito diferente. E assim é uma forma também que eu posso contribuir, né, visto que já tenho alguns anos de estudo, de poder compartilhar essa visão de mundo, essa, essas possibilidades que são decorrentes de entender o que é o Espiritismo, o que é a vida no planeta, o que é a reencarnação, as leis morais, enfim, todo o conteúdo que trata o Livro dos Espíritos. A gente também pede para que a pessoa se inscreva no canal, ative as notificações, pois quando tiverem novos conteúdos sendo publicados, a pessoa acaba sendo notificada e poderá novamente assistir conforme seu interesse. Dando seguimento então, a gente volta ao Livro dos Espíritos, especificamente no item que trata da diversidade das raças humanas, que é a questão número 52. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? E aí a espiritualidade relata que é do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Aqui então a espiritualidade está trazendo, né, muito fortemente a questão do ambiente, né? Então destacando que de fato, né, a pessoa quando educada numa outra cultura, num outro país, ela acaba sendo bastante diferente. Porque a gente sempre imagina que as nossas escolhas são entre aspas, de fato, escolhas. Mas se a gente pensar, por exemplo, aqui no Brasil, né, quantos muçulmanos a pessoa, né, pessoas com uma orientação religiosa de algo que seja nesse caminho, né, algo islâmico. Geralmente a gente não conhece muitas pessoas. E isso já é uma condição que tem a ver com, né, o momento histórico que a gente nasceu, o país onde a gente nasceu, que é de maioria cristã. Né? E fazendo, né, o raciocínio inverso, se tu nascer, por exemplo, em alguma região do Oriente Médio, dificilmente, né, a pessoa vai ter como a sua escolha religiosa o cristianismo, né, ou o espiritismo, enfim. Pois muitas vezes a grande maioria, 99, 95% das pessoas são de uma determinada religião. Então a gente imagina que tudo aquilo que a gente escolhe é de fato uma escolha, mas isso tem muito a ver com justamente a questão cultural, né? O tipo de alimento que a gente prefere, porque a gente é, digamos assim, bombardeado na infância, né? Que nem no caso aqui do gaúcho, com churrasco, né? A região aqui, colonização alemã e italiana, tem as massas, a lasanha, enfim. Então são pratos que tem a ver com o nosso paladar, né? O arroz carreteiro, a feijoada, a galinhada. Então tu vai para outros lugares do mundo, já não, a alimentação já não é essa, né? Tu vai no Japão, tem a questão do sushi, enfim. E aí a espiritualidade também fala que sobre a questão moral também, isso também tem impacto, né? Porque se tu estuda os valores cristãos, né? São uns. Tu pegar numa região que o budismo é mais forte, ou que é a religião predominante, tu já vai ter uma outra visão de mundo, e assim por diante. Continuando, então, com o estudo, já a questão número 53, o homem surgiu em muitos pontos do globo, sim, em épocas várias.
o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Então isso aqui também tem correlação com aquilo da Adão e Eva, né? Porque né, tivemos, digamos, ali a simbologia de Adão e Eva, depois de Caim e Abel, que, digamos, Caim matou Abel e Caim foi para uma outra cidade para contrair matrimônio. E aí, como isso seria possível, né? Ir para uma outra cidade, conhecer uma mulher para poder fazer o seu casamento e ter filhos. Então, isso está bem de acordo com o que diz aqui o Livro dos Espíritos. E sempre me chamou a atenção porque na época que o meu avô era encarnado, ele uma vez fez essa pergunta pro padre, tá, mas como que o Caim foi para uma outra região encontrar uma outra pessoa? E o padre não ficou, né, não soube responder. Ou seja, as coisas mais singelas, né, mais banais até, inclusive, não se tinha essa possibilidade de questionar, de avaliar, de ter uma fé raciocinada. E já o espiritismo, muito fortemente, ele instiga a pessoa, para a pessoa ler, para a pessoa refletir, para que as coisas sejam entendidas num nível bastante profundo. Né? Então não é aquela coisa do acreditar por acreditar, a gente tem que estudar, ler, entender, compreender, olhar na vida prática, né, a decorrência daquilo que é estudado, e aí as coisas começam a fazer sentido. Obviamente, né, como o próprio Livro dos Espíritos também nos diz, alguns pontos, né, principalmente sobre o princípio das coisas, muitas vezes a gente não vai conseguir compreender. A própria questão, né, do ser humano ele ser limitado em relação a Deus, né, porque Deus é o infinito em todas as perfeições, e o ser humano ele chega numa perfeição relativa, né, mas nunca vai chegar no mesmo patamar de Deus. A gente nunca vai compreender, né, a complexidade do pensamento de Deus. Mas também não é porque a gente não vai chegar nesse patamar que a gente não vai ter uma relação íntima e próxima, né? Como bem Jesus já frisava, né, que eu e o Pai somos um, ou seja, existe um afeto, um entendimento da pessoa sentir dentro de si essa presença e justamente poder estar próximo. Porque Deus nos ama, né? Mesmo nós sendo imperfeitos, né? Já existe o amor de Deus para cada um de nós. Muitas vezes, justamente o nosso afastamento que dificulta que a gente possa sentir digamos, todas as possibilidades que a gente recebe, enfim. E é bem interessante isso, né? Pois apesar de tudo, né? Existe sempre a possibilidade dessa conexão. Existe essa possibilidade, né? De a gente chegar e cada vez ir entendendo mais as leis morais e compreendendo que na verdade Deus não castiga, que na verdade as coisas são feitas para nossa evolução, que tudo é decorrência do nosso livre-arbítrio, que é lícito, né, que a gente escolha o que fazer, né, pois a gente tem o livre-arbítrio, mas também ao mesmo tempo é correto e justo e que a gente receba, né, a colheita daquilo que plantou. E assim a gente percebe assim, as características da vida na Terra e começa a compreender por que daqui a pouco alguém tem uma doença, por que alguém nasce daqui a pouco numa condição, numa dificuldade. E isso tem a ver porque, como a gente também, né, posteriormente vai ver sobre as questões né, das aflições, né, as causas das aflições, se são porque se algo não tem explicação, né? E isso a pessoa analisando com bastante calma e sendo bem realista, se aquilo que a gente está passando não tem a ver com as questões dessa vida, aí a explicação está, né, nas vidas anteriores. E aí por isso que o Espiritismo é o consolador, né? Porque ele não visa, digamos, tirar a dor das coisas, dos processos, não é isso, mas é consolar. É o consolador. Então, justamente para isso que fazemos o estudo, para que a gente amplie, né, a nossa visão do mundo
E ampliando essa visão, o sofrimento já não vai ser tão forte, tão pungente. Pois bem, continuando com a leitura das questões, ainda na 53A, essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que eles deixem de formar uma só espécie? Então a gente vê, é tudo gênero humano, né? Não tem, né, a questão da etnia, né? Não tem. Né? O espírita nunca vai fazer qualquer tipo de. Se a pessoa é branca, negra, parda, amarela, indígena, enfim. Não tem porquê a gente fazer qualquer tipo de discriminação, porque todos somos irmãos, né? Deus é o nosso Pai. Seguindo então a questão número 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana. Aliás, de novo. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras a sua significação literal. Ou seja, né, o ser humano às vezes se apega a alguns detalhes ali da palavra e não vê o contexto, né? E isso aqui é uma coisa muito importante, porque, que nem a gente já havia comentado em alguns momentos anteriores, a maneira de pensar impacta profundamente, né, na nossa vida. Ou seja, né, os atos, né, que a gente vê no dia a dia da pessoa dizem muito sobre aquilo que ela acredita. Basta tu olhar a história da humanidade, né, e aí tu vê, por exemplo, a escravidão. Ao ver a escravidão, notoriamente tu percebe, né? Porque se alguém está escravizando o outro, é muito claro que aquele que se dá o direito de escravizar o próximo é porque ele entende que está numa condição superior. Seja por um viés religioso, pela questão da cor da pele, não importa. A pessoa acredita que ela é melhor do que a outra, que ela tem direitos, né, diferenciados, que ela é melhor, enfim, que ela tem total direito e condição de fazer aquilo. E aí, se tu acreditar que na verdade todo mundo é igual, que todo mundo é irmão, né? Qual é a pessoa que em sã consciência, né, que segue, digamos, o valor cristão máximo, né, de fazer ao próximo o que eu gostaria que o próximo nos fizesse? Quem é que vai poder escravizar o outro? Né? Porque, obviamente, ninguém quer ser escravizado, ninguém quer ser maltratado, ninguém quer ser vilipendiado, ninguém quer nada de ruim para si. Então, por consequência, eu não vou fazer para o próximo. E tomando isso como premissa, tu eliminaria grandes problemas da humanidade, como a questão, por exemplo, de exploração no trabalho, né, atualmente, a questão mais para trás da escravidão, todas as formas de golpe, né, que a pessoa tenta prosperar através da ruína alheia, né? Enfim, a gente pode pensar no tráfico de drogas, tráfico de pessoas, qualquer coisa que acarrete prejuízo a alguém e eu prospere com esse prejuízo. Então, é porque a pessoa de fato ela não acredita nisso aqui. Ela entende que, né, justamente pelos valores dela daqui a pouco terem a ver com o mundo, né, com a importância da prosperidade material em detrimento da evolução espiritual, a pessoa faz escolhas. Então, algo que aparentemente, né, todos somos irmãos, mas será que de fato esse é o nosso comportamento? Será que a gente de fato acredita nisso? Ou, ou será que é mais, né, algo que está só no discurso? Então, o Espiritismo ele vem justamente para fazer essas reflexões, para que a gente reavalie a nossa vida. Porque se o mundo material ele é transitório, se os próprios corpos são transitórios, se a gente não consegue levar adiante, né, para o plano espiritual as riquezas materiais, né, a gente apenas leva os valores que nós desenvolvemos. Será que de fato eu acredito que Deus é bondoso, que Ele é justo, que eu aceito os problemas que a vida me impõe, né? Seja uma expiação, seja uma provação?
aí a gente começa a ver naquilo que de fato nós acreditamos. Porque se a gente pensa em se vingar, se a gente pensa que é melhor do que o outro, e aí a gente trata mal a pessoa, porque a gente julga que ela tem uma relevância social inferior à nossa, ou intelectualidade inferior à nossa, ou porque a cor da pele a gente julga que a nossa é melhor. Se a pessoa age, né, fazendo qualquer tipo de discriminação, isso é um sinal bastante latente que a cognição dela ainda não foi renovada pelo Espiritismo ou pelos valores cristãos, ou seja, ela não acredita de fato que todos são iguais perante Deus e perante a sua lei. E aí, em decorrência disso, né, existe esse plantio, porque é um plantio, né, naquilo que a gente acredita influencia a nossa conduta, né? A gente está plantando coisas, né, tanto para nós como também para os nossos filhos, nossos próximos, e a gente acaba tendo depois que dar conta de tudo isso que a gente fez. Então segue, né, o codificador com um novo questionamento, agora tratando a respeito, né, do tópico pluralidade dos mundos. Vem então a questão 55 questionando: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E aí já começa, né? Eu acho muito boa essa resposta, porque não é uma resposta, né, muraldina, que nem a gente diz, né? Ficar em cima do muro. Já responde sim. Né? Então já fica bem claro, sim. Né? Então todos os globos, né, que se movem no espaço são habitados. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Aí, sobre essa resposta, Kardec fala: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo? A esses mundos há ele de ter dado uma destinação mais séria do que de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então, os espíritos são muito claros, né? Todos os globos são habitados, e aí a gente percebe, né? Mas o ser humano daqui a pouco já foi a Marte, não achou a vida exatamente da maneira como, né, a nossa vida aqui física. A gente já comentou em outros momentos. Da mesma maneira que a gente não enxerga o mundo espiritual, né? E tem diversos médiums que falam sobre isso, né? Que veem isso, experiências de quase morte, enfim, a gente já comentou isso, né, nos outros estudos, né, amplamente. Na prática, não é porque a gente não enxerga algo, não entende algo, que esse algo não existe. E aí justamente o Espiritismo vem para tentar demonstrar a existência do mundo espiritual. Né? E esse estudo também tem esse objetivo. Pois bem, existindo esse mundo espiritual, né, a gente não está enxergando ele, mas existe. E tem inclusive bilhões de espíritos ali. Né? Mais ou menos uma proporção de 3 por 1. Se existem 8 bilhões de encarnados, né, existiriam 24 bilhões de desencarnados. Então isso aí perfazendo um total de 32 bilhões de seres humanos só apenas no nosso planetinha aqui, né? No nosso planeta Terra e mais na psicosfera espiritual do planeta, né? Nas regiões aqui vizinhas aqui na parte espiritual. Pois então, os outros planetas, né? Eles podem ter também vida no patamar vibratório que a gente não enxergue. Né? Então isso aí explica de forma bastante clara a questão dos mundos serem habitados, porque não quer dizer que tem que ser exatamente da mesma forma que a Terra é habitada.
E aí, além disso, né, desse importantíssimo esclarecimento, então ele fala que o ser humano está longe de ser o primeiro inteligência, bondade e perfeição. E isso também é bastante, né, bastante claro, visto aí as bobagens que o ser humano faz. Enfim, a gente tem problemas com guerra, crianças passam fome no mundo, enfim, tem várias questões que a gente ainda não conseguiu, né, equalizar para todo mundo. E isso demonstra que justamente o ser humano ainda está muito longe de evoluir. E se a gente pensar na época que foi escrito, né, o Livro dos Espíritos, nos anos 1800, a gente vê que ainda, imagina a questão tecnológica, né, se comparar os anos de hoje com aquela época, ainda está muito mais distante. Então, a gente vê que realmente não faz sentido nenhum o ser humano achar, né, naquele momento, ou mesmo hoje, que ainda ele está no topo, seja da bondade, seja da perfeição, seja da inteligência, né, a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer. E uma outra definição, né, decorrentemente disso, é tipo, né, todo espírito acredita em extraterrestre. Daí, claro, a pessoa já fica imaginando nave espacial e não é para pensar isso, pessoal. Né? Não estou dizendo, né, que os espíritas veem naves espaciais ou enfim, não é isso. O que está dizendo é que todos os planetas são habitados. Né? Não está dizendo que eles vêm aqui nos contatar e fazer algo do gênero, não é nesse sentido que eu comento. O que eu estou dizendo é que o espírita ele entende que a vida está em todos os planetas. E se está em todos os planetas, né? Obviamente existe vida extraterrestre, ou seja, vida fora da Terra, em todos os pontos do globo. Né? Aí uma outra pergunta que a pessoa poderia fazer, tá, mas será que é possível que as civilizações se visitem, digamos assim, né? Se deslocando fisicamente? E aí a gente pode analisar os estudos, né, modernos, né, que se faz hoje, que fala que existem de fato planetas com a mesma estruturação física, muito semelhante com a, né, muito semelhante, praticamente a mesma da Terra, e que poderia abrigar vida nos mesmos moldes que aqui. Só que a distância é abissal, é gigantesca. Tu teria que se movimentar, às vezes, milhares de anos-luz, né? Ou seja, pegar uma nave espacial, se deslocar no tempo, né, no espaço, gastando um tempo gigantesco, né, que são 600, 700 anos, 1000 anos, indo na velocidade da luz, que é uma velocidade absurdamente alta. Eu não me lembro agora exatamente qual é a velocidade da luz, mas é algo que a gente nem chegou nessa tecnologia ainda. Mas, enfim, isso mostra que hoje, né, por exemplo, a nossa civilização não teria condições de, mesmo que pudesse chegar num planeta, né, com condições de vida parecidas com a nossa e que daqui a pouco tivessem pessoas com o mesmo tipo de corpo, né, por exemplo, que o nosso e vivendo lá em condições semelhantes com as nossas, a gente não teria condição de, por exemplo, de ir lá e manter contato com eles. Ou seja, a gente consegue só ficar aqui no nosso sistema solar e daqui a pouco a gente, mesmo que consiga fazer uma espaçonave e vá para um outro planeta e não encontre uma vida nos termos estritamente, né, exatamente igual à nossa composição aqui de vida, né, falando em termos de estruturação de corpo, enfim, de ar que respira, de gravidade, não é porque a gente não está enxergando, né, a vida espiritual que pode ocorrer no planeta que, né, não é porque a gente não tem essa capacidade que isso não exista. Tanto é que tem a questão que a gente comentou né, dos médiums, enfim, que conseguem ver espíritos, né? E justamente todo esse estudo é justamente para tentar demonstrar que existe algo além do plano físico, que existem espíritos, né? Que nós mesmos, na verdade, nós somos espíritos encarnados. E aí, começando através de um processo de estudo bastante racional, né, verificar que na verdade não tem nada muito mágico. Né? No sentido de que a gente, né, nasce, cresce e desenvolve, em algum momento a gente vai morrer, ou seja, vai desencarnar, mas é só uma questão do corpo físico que vai ficar aqui, né? Vai perecer na Terra, mas que nós, espiritualmente, vamos continuar com a nossa jornada.
vivendo essa e as próximas vidas, né? Enfim, e é interessante, né? Porque o Deus, né, deixa de ser o Deus terráqueo para ser o Deus do universo. O Deus que provê, né, o Deus que cria não só apenas os espíritos da Terra, mas os espíritos de todo o universo. Então a gente já começa a pensar, se a gente já citou antes, né, 8 bilhões de espíritos encarnados, 32 bilhões de desencarnados, nessa proporção de 3 por 1. Aí a gente pensa nos bilhões de sistemas solares, os bilhões de galáxias, e aí a gente pode, né, fazer cálculos, enfim, do tamanho que é a humanidade e da grandiosidade da evolução que ainda a gente tem por trilhar. Então é o Deus, né? O Deus do Espiritismo, ele é o Deus do universo, é o Deus da amplitude, né? É o Deus que proporciona, né? Como já dizia Jesus, que há muitas moradas ou muitas casas, né? No caso, né? Há muitas moradas no reino do meu Pai. Ou seja, são os planetas, né? A gente tem muitas possibilidades de evolução. Seguindo então no tema, continuando agora com a questão número 56, é a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelha. Então, né, conforme vai evoluindo o planeta, né, ele vai também espiritualmente, fisicamente, vai ficando mais depurado. Então, é isso que a espiritualidade está dizendo, né, que como a condição de vida dos planetas, os espíritos, né, que estão ali têm uma condição diferenciada, né, os planetas também são diferentes. E aí, conforme a gente vai fazendo essa jornada, o nosso próprio corpo físico ele vai saindo de um estado mais pesado e mais primitivo e vai alcançando outros patamares vibracionais. Da mesma maneira que agora no momento a gente está encarnado, né, que é uma matéria bastante bruta, mas uma vez que há a morte física, a gente continua existindo, mas numa vibração muito mais leve, muito mais sutil. E aí a questão número 57, né? Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Aqui está justamente falando sobre essa constituição ser mais, digamos assim, o nosso corpo é mais pesado e em outros lugares, né? A gente vai melhorando, digamos assim, conforme a nossa moralidade e intelectualidade vai melhorando. Existe uma gradação, digamos assim. Mas uma coisa que a gente pode dizer que o ser humano tem a forma de, em todos os lugares, ser o formato de cruz. Ou seja, né, tem cabeça, tronco e membros. Né? Enquanto há essa evolução do ponto de vista, digamos, ainda na matéria, todos nós temos essa constituição, né, nesse formato de cruz. E aí, quando o ser humano já faz toda a sua. Já percorreu toda a sua caminhada, né, e não há mais a necessidade de encarnar, uma vez que ele já percorreu todo o conhecimento que era possível a ele, né, como por exemplo, né, o Jesus chegou já nesse patamar. Aí, mesmo esse corpo espiritual, né, que é também no formato, digamos assim, de cruz, a gente já. O Espiritismo nos conta que a gente chega num formato como se fosse uma chama. Que a gente não precisa nem mais desse corpo, do corpo espiritual, né, e nem do corpo, obviamente, do corpo material, para se manifestar. Que a gente vira como se fosse apenas uma chama, né? Mas é um estado ainda muito, muito distante, né, da gente imaginar isso. Até porque a Terra, digamos, na gradação dos mundos, a gente está bem no início, né? Nós somos ainda, digamos assim, crianças espirituais. Mas é bem, bem interessante, né? Então, ou seja, quanto mais tu vai evoluindo, mais a questão da matéria vai ficando, vai se perdendo, né? Tu vai ficando cada vez mais espiritualizado, né? E mesmo no plano espiritual, que também tem um corpo espiritual, né? No plano espiritual há um corpo ainda,
Isso também, com o passar do tempo, isso também vai se diluindo. E aí a pessoa chega no patamar que Deus fez com que todos, né, sejamos projetados para chegar, que é o da perfeição relativa. Ou seja, a gente não chega nunca, né, ao patamar de intelectivo de Deus, né, enfim, a gente não. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente está próximo a Ele, né, vai ser um com Ele e vai ter uma vida, a vida espiritual plena e feliz, né, que é justamente é isso que a gente vai galgando e um dia vai poder alcançar. Pois bem, agora a questão número 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha o papel que desconheceis e bem mais importante do que lhes cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Aí comenta Kardec: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. No caso aqui, né, Kardec está fazendo, né, trazendo a reflexão de que a gente ainda não conhece. Bem, falando então, né, dessa questão dos aspectos do conhecimento, a gente está longe, a gente mal conhece o nosso planeta. E aí a gente tentar também compreender a forma de vida em outros locais, com luminosidade diferente, calor diferente. Enfim, tem a ver também com a constituição física dos corpos. Se daqui a pouco a vida não vai ser, não vai ter daqui a pouco vida física, vai ser uma vida mais do plano espiritual. Enfim, tem várias situações, né, que a gente pode analisar, mas a premissa principal é essa, né? Existe vida, né, em todos os locais, né, em todos os globos do universo, independentemente da forma, se é uma vida mais física, uma vida mais espiritualizada, e, e fica também essa noção do Deus, né, da grandiosidade de Deus, e a gente vê que a gente é mais aquela coisinha do grãozinho de areia, que a gente está em processo de iluminação, de caminhada, e que não há porquê, né, a gente querer, né, imaginar que a gente ainda está num. Enfim, o ser humano é muito orgulhoso, muito vaidoso, né? Arrogante com as coisas que já conseguiu e o espiritismo já vem, não, peraí, calma. A gente está muito longe de imaginar que é tão bom, que é tão perfeito, que é tão evoluído. Na verdade, eles vêm dizer, olha, na verdade vocês estão bem no início. Mas, enfim, pessoal, agradeço a todos, né, pela companhia, né, estarem juntos aqui nos estudos. Mais uma vez, reforço, né, o convite para, né, se gostaram, curtir o material, compartilhá-lo, para que mais pessoas possam, né, refletir sobre esses assuntos. Se também gostou desse material e tem interesse em ver materiais parecidos, se inscreva no canal, habilite as notificações, que aí toda semana tem material novo e aí as pessoas vão poder acessar, compartilhar, enfim. Mais para frente também, além do estudo do Livro dos Espíritos, terão palestras sobre vários assuntos, sobre transição planetária, aborto e temas relevantes, né, que tenham a ver com o Espiritismo. Então, fazendo agora uma prece de encerramento, que todos nós possamos ter
calma, paz, discernimento, equilíbrio, né? Que a gente possa sentir as bênçãos de Deus em nossa vida. E dessa forma, recebendo boas intuições, né? Buscando uma correção no agir, no falar. E todos nós que ainda estamos a caminho, sabedores que ainda temos defeitos, temos nossas fragilidades, né? Nossos problemas, mas que mesmo assim a gente possa perseverar apesar das dores, dos problemas, e continuar de forma persistente, consistente, na nossa jornada evolutiva. Que assim seja.